O Salmo 23 é talvez o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Não só o salmo, mas talvez o texto mais conhecido e lido de toda a Bíblia. Ele é lido em momentos alegres, em momentos tristes. Ele é adequado para aniversários, mas também para velórios. Ele está dentro de uma trilogia composta pelo Salmo 22, 23 e 24. A palavra-chave do Salmo 22 é cruz. A palavra-chave do Salmo 23 é cajado e a do 24 a coroa. Se eu fosse resumir o Salmo 23 em uma frase, eu diria que é a vitória sobre o medo. Então nesse vídeo a gente vai fazer uma exposição do Salmo 23, explicando versículo a versículo o seu significado. Eu tenho certeza que vai ser muito bom e muito edificante para a sua vida. Então fica comigo aqui. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da casa. Por favor, verifique a inscrição no canal, isso ajuda muito o crescimento desse canal, que tem como propósito levar a palavra, levar a teologia reformada ao máximo número de pessoas possível. Dê um like no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é bom, recomendar para mais pessoas e compartilhe esse vídeo com os seus colegas para que essa mensagem atinja muitas e muitas pessoas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos fazer a leitura aqui então, pessoal, do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bom pessoal, algumas verdades fundamentais. Eu gostaria de destacar aqui com vocês que a primeira verdade fundamental é que nada nos faltará, né? Como diz o versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todas as suas necessidades nessa vida serão supridas. Deus não nos dará tudo aquilo que pedimos, mas com certeza Ele vai nos dar tudo aquilo que precisamos. E vamos lembrar de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus nos dá não tudo o que nós queremos, mas sim tudo o que nós precisamos. É interessante notar que o salmista, no caso Davi, usa a ovelha para representar a gente, representar o povo de Deus. E por que ele usa a ovelha? Ele não poderia usar a figura de linguagem, né? A figura de um soldado. Nós somos soldados de Cristo e Cristo é o nosso general. Não, ele quis usar a ovelha pelo seguinte motivo: ela é um animal muito frágil, ela precisa de segurança. A ovelha é naturalmente míope, ela não consegue enxergar um predador, um perigo vindo na sua direção. Ela não tem agilidade o suficiente para fugir desse predador. Ela muitas vezes é teimosa também, tendenciosa a se desviar, cai em buracos e o pastor precisa retirar e salvar ela dos buracos. Ela se afoga. Resumindo, ela é completamente dependente do cuidado do seu pastor. E assim somos nós. Talvez a gente não perceba isso, porque muitas vezes o nosso orgulho, a nossa soberba nos cega, a nossa prepotência, a nossa arrogância toma conta e nós por um momento achamos que somos independentes, somos poderosos, mas na verdade nós somos seres frágeis, indefesos e totalmente dependentes do cuidado de Deus, né? E Deus é esse pastor que cuida das ovelhas, que protege, as resgata e não deixa faltar nada, que cumpre todas as suas necessidades, supre todas as nossas necessidades. O Salmo fala sobre águas de descanso, né? O que significa isso? Que Ele oferece para você verdadeira paz. Talvez você esteja buscando paz em segurança financeira,
ou tentando suprir a sua carência no relacionamento amoroso, afetivo, uma amizade. Mas na verdade só Deus, só Jesus, o bom pastor, pode te dar as águas de descanso verdadeiras. Só Ele pode refrigerar a tua alma, conforme o Salmo fala. A ideia aqui é uma alma machucada pela vida. E Jesus não oprime você como as pessoas oprimem. Jesus não te esculacha. Ele não te trata como as outras pessoas. Ele vem para te restaurar. Segundo ponto é que Deus é tão bondoso e a vida com Ele é tão segura, é tão plena que Ele pode te dar felicidade, inclusive na morte. Né? Todos os seus temores são removidos com Deus. Né? A morte, ela é o maior temor da vida. E o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Note você que o salmista não disse assim: ainda que eu ande pelo vale da morte. Não, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso é um detalhe importante. Por que o salmista usou essa palavra? Por que ele usou sombra da morte? Porque a sombra de um leão não devora você, a sombra de um cachorro não morde, né? E Davi, profeticamente, naquele momento, apesar de ter vivido muitos e muitos anos antes de Jesus, Cristo vir à Terra, ele profeticamente, pela ação do Espírito Santo, já tinha recebido o entendimento de que a morte seria derrotada por Jesus. A morte seria derrotada por Cristo, ela não teria mais autoridade, ela não teria mais poder sobre nós, por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Então a sombra da morte não deve nos amedrontar. Deus nos dá coragem para enfrentar os perigos e para não ter medo quando a morte se aproximar, porque a gente sabe que a cartada final não é mais dela. A morte é somente uma passagem para uma vida muito melhor com Cristo. Lembrando do que o apóstolo Paulo disse, né? Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Tamanha era a confiança, tamanha era a comunhão e a certeza e a fé que Paulo tinha, de que a morte não seria uma passagem para o sofrimento, mas uma passagem para o descanso eterno, uma passagem para uma vida plena, uma vida sem mais a separação entre o Senhor Jesus Cristo e Ele. Assim também nós devemos viver. Deus te traz consolo, né? O verso fala o seguinte: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que significa isso? O que é o bordão e o que é o cajado? O bordão, ou vara, ele serve para defender as ovelhas dos predadores, né? É uma vara mais rígida, mais reta, um instrumento de ataque e de defesa. E o cajado serve para guiar as ovelhas, para fazê-las se desviarem do mal, para fazê-las se desviarem de buracos, de imperfeições no terreno, para andar no caminho certo, nos caminhos retos. E assim Deus é conosco, Deus nos protege e nos guia. Assim como o pastor protege e guia as suas ovelhas, Deus também protege e guia o seu povo. Jesus derrota os nossos inimigos e nos resgata. O Salmo ainda diz: prepara-me uma mesa na vista dos meus inimigos. Em outras palavras, Ele te protege. Os seus inimigos estão ao seu derredor, pode até estar olhando para você, mas você está ali ceando com Cristo, ceando com Deus Pai, porque Ele te protege. Tamanha a proteção, você pode se sentar com Ele e festejar um banquete, mesmo com seus inimigos olhando, mesmo à vista dos seus inimigos. E o óleo, o que o óleo representa? O óleo naquela época, ele tinha várias funções, né? Ele era usado para unção, ele era usado como um elemento terapêutico e também como um cosmético, né? Como assim cosmético? Em outras palavras, ele era um símbolo de honra. Quando alguém vinha, um pai, algum membro da sua família, ou um sábio, ou um mestre, vinha te ungir com óleo, isso era uma bênção, isso era um símbolo de: olha, você é bem-vindo aqui, Deus te abençoe, Deus te proteja, te guarde, te capacite. E é isso que Deus também faz com você, Ele unge a sua cabeça com óleo, te abençoando, te capacitando. E por último, o último ensinamento que esse salmo traz é que todos os seus desejos são satisfeitos na eternidade. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a promessa bendita que o Senhor tem para o seu povo, que durante essa vida aqui, por mais que tenhamos aflições, nós podemos ter certeza que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Note você aqui que não são apenas os dias tristes, não são apenas os dias felizes, não são apenas os dias atribulados. Todos os dias da sua vida, bondade e misericórdia te seguirão. E por fim, você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Eu queria encerrar esse estudo dizendo: você conhece esse Deus? Você é uma ovelha desse pastor? Ou você ainda se mantém rebelde? Você ainda se mantém resistente à mensagem, resistente à palavra? Você tem buscado paz, você tem buscado satisfação, alegria, preenchimento do vazio do seu coração no mundo? Eu te convido essa noite a entregar a sua vida para o Senhor, a crer que Ele é o único e suficiente Salvador, que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para te lavar de todo o seu pecado. E Ele quer te dar uma vida de paz, de bondade e misericórdia e uma vida eterna ao lado dele para sempre. Deus abençoe, meu irmão. Fique com Deus. Verifique a inscrição no canal novamente. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe essa palavra com os seus colegas, com os seus irmãos. E vamos juntos estudar a palavra. Igreja Reformada sempre reformando. Um abraço e até mais.